Olá, escritoras, escritores, amantes do livro, povo da literatura. Estamos aqui, ao vivo, mergulhados na máquina do mundo virtual. Eu sou Rogério Duarte, sou ao lado de Eliakim Batista, estamos aqui representando a União Brasileira de Escritores. O Eliakim é a mente pensante por trás das redes sociais da UBE. Diga olá para nós, Eliakim, por favor. Rogério, tudo bom? Olá, pessoas que nos assistem, nos veem. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é o nosso. Esse aqui é o UBEcast Brasil, podcast da UBE gravado online para garantir espaço a todos os associados da UBE, especialmente aqueles que não estão aqui com a gente em São Paulo e não podem vir ao nosso estúdio. Quero reafirmar aqui que quem estiver em São Paulo pode participar da gravação direto no estúdio e quem não estiver em São Paulo pode participar do UBEcast por esse canal aqui. A gente faz a gravação online. Nossa escritora de hoje é Miriam Scott. Ela é de Manaus, cidade que eu amo, se formou em Direito pela Universidade Federal do Amazonas. Depois desse pequeno desvio pelo direito, pronto, já estou aqui brincando, ela virou mestre em Literatura e Crítica Literária pela PUC de São Paulo, com extensão em práticas de leitura e formação de leitor. Que daqui a pouco eu vou falar dos livros dela, mas a minha primeira pergunta vai ser exatamente sobre isso. Por que esse desvio no direito? Pronto, eu estou brincando, né? Mas eu quero entender essa relação aqui, falando sério, quero entender essa relação. Começou no direito e foi para a literatura. Os primeiros livros da Miriam têm uma relação com o Daniel, que é o primeiro filho dela. Os livros são O Menino que Só Sabia Dizer Não, O Menino que Só Queria Comer Tomate, todos eles de literatura voltada para as crianças, Quando Meu Irmão Foi Embora, interrogação, e o e-book O Menino que Não Queria Dormir Sozinho. Então, depois dessa estreia pelo caminho da literatura para crianças, aí a Miriam publicou poesia pela Patuá em 2018, A Língua que Enlaça Também Fere, esse foi o primeiro livro de poesia. Depois, pela Penalux, Mulheres Chovem, em 2020. E, nesse mesmo ano, ela ganhou o Prêmio Literário da cidade de Manaus com o romance regional Terra Úmida, que foi publicado em 2021 pela mesma Penalux. Depois, um romance juvenil, Quem Chamarei de Lar? Interrogação, que ganhou o PNLD. Isso é sempre legal, né? O PNLD hoje é um caminho importante para o escritor brasileiro ser lido no país inteiro, ser lido em escolas do país inteiro, e também, do ponto de vista da grana, né, o PNLD é interessante e tal. E o livro também entrou no Minha Biblioteca aqui de São Paulo. Em 2024, vieram as crônicas Tudo Um Pouco Mal, de novo pela Patuá, lançou na Flip de 2024, ou seja, nós lançamos livros juntos lá, mas a gente não se conhecia, que eu estava lá também lançando o meu de poesia pela Patuá. E esse título é semifinalista do Prêmio Nacional Sabiá de Crônicas. Em 24, ela participou das feiras do Afonso Borges, Fliaraxá, Fliparacatu. Afonso Borges, grande amigo da UBE, a gente entrega os prêmios, o nosso principal prêmio, o Jucapato, a gente entrega nas feiras do Afonso, e há 3 anos ela é curadora do Festival Literário do Centro de Manaus. Miriam, seja bem-vinda. Só isso, mais nada, assim? Tem livro novo, né, que a gente ainda vai falar sobre ele, então tem sempre muita coisa. Muito bom. Obrigada pelo convite, pelo acolhimento. Vocês dois já foram muito gente boa desde o início. O Afonso Borges é uma pessoa queridíssima e um grande agitador cultural, eu acho que hoje no Brasil. E o trabalho que ele faz pela literatura é realmente uma coisa grandiosa, de acreditar que a literatura ainda é capaz de fazer grandes mudanças, né, na sociedade. Então, eu sou muito grata também a ele, que me trouxe para a UBE e me disse, como assim que você não está na UBE ainda? Então, cá estou. Festivais do Afonso são feitos por escritores para escritores. Isso é que eu acho que é. E feitos com os escritores, né? Quem participa de uma mesa como participante é o mediador da outra, toda a curadoria é feita por escritores,
né? É um festival para o escritor e não para as editoras. Com certeza, fora que os bastidores são interessantíssimos, porque a gente tem uma convivência deliciosa que não é possível nos outros festivais, né? Que é tudo muito corrido, e o Afonso provoca essa união entre os escritores, da gente poder conseguir, durante as refeições, conversar, fazer trocas, os mais experientes ajudarem os mais novos, os mais jovens às vezes estão lá chateados, né? Chegando devagar na literatura, já achando que são sofredores eternos, aí vem os mais velhos, e você não viu nada ainda, então tudo isso é muito bom, e o Afonso faz isso como ninguém. É verdade. Miriam, eu brinquei contigo, né, que o início da tua carreira foi no direito. Eu também tenho um desvio desse tipo, eu também tenho formação em administração de empresas. Mas eu brinquei, mas eu quero entender, né? Então, assim, você começou na graduação no direito, você continua trabalhando no direito? Essa é uma... Não. Depois que fui para a literatura, mergulhei completamente na literatura. Legal. Então, eu queria conhecer um pouquinho, assim, brevemente, dessa tua história, né? Dessa tua trajetória. A literatura sempre esteve presente, ou como leitora e depois como autora? Queria conhecer um pouco da tua história de leitora e de autora. A literatura sempre esteve muito presente na infância. Eu era muito curiosa, tanto que eu quis praticamente me alfabetizar para começar a ler eu mesma os livros. Então, minha avó era professora particular e morava conosco, e tinha a escolinha dela no fundo de casa. Então, eu acho que começou por aí. E eu vendo ela dar aula para as crianças, eu, ainda muito pequena, no jardim, comecei a querer fazer parte daquilo. E ela percebeu, ela teve essa boa intenção de olhar para mim ali na grade da janela, muito curiosa, e chamar e dizer assim, você quer aprender? E eu fui aprendendo, porque eu era uma escutadora de histórias. Eu tinha aquelas vitrolinhas com os disquinhos coloridos da década de 80, e eu fiquei completamente apaixonada pelos contos infantis, os contos de fada mesmo. A minha história preferida era Alice no País das Maravilhas. Eu escutei aquela história muitas e muitas vezes. A voz daquele coelho continua ecoando dentro da minha cabeça até hoje. E aí, depois que eu comecei a ler de verdade, eu fui ganhando aquelas coleções de contos de fadas do meu pai, e depois da minha tia, e sempre vinha alguém para me dar de presente livros, e aí eu acho que foi desse jeito que eu realmente fiquei apaixonada pela literatura. Mas eu nunca tinha pensado realmente em ser escritora, embora eu escrevesse... Depois a minha mãe veio me lembrar que entre 9 e 10 anos eu escrevia poeminhas, e fui uma jovem de escrever muitos diários. Eu tenho minhas coleções de diários até hoje, mas nunca havia pensado como profissão. O que me levou à literatura como profissão foi a maternidade, por mais que isso seja uma coisa que pareça paradoxal, mas esse rompimento que a chegada de um filho causa nas mulheres, e me causou particularmente, acabou me levando para a literatura como escritora, porque eu comecei a escrever um blog para falar sobre maternidade, para compartilhar com as mulheres aquilo que estava acontecendo comigo, em crônicas maternas. E aí eu tive uma devolutiva muito boa das leitoras, que me perguntaram por que eu não transformava aquelas crônicas em livro. E aí eu comecei a pensar sobre o assunto. Na época eu fazia análise, a minha analista disse, eu acho que pode ser um caminho, porque a essa altura eu já não estava mais no direito. A chegada do Daniel realmente rompeu completamente a minha vida profissional. Eu fiquei completamente ali focada na maternidade. Eu não me via mais me afastando daquele bebê, passando 8 horas fora de casa. Foi complexo, porque a gente nunca termina uma faculdade com a intenção de não seguir a profissão, né? E, de repente, eu já estava ali há 10 anos como advogada, tinha um escritório junto com uma sócia, e eu disse para ela, querida, não volto, não tenho condição de voltar. Foi difícil. O olhar dos meus pais, um olhar meio de, putz, o que você vai fazer com tudo aquilo que a gente investiu?
Não foi fácil, mas eu fui encontrando o caminho da literatura, aos poucos, o que parecia começar como uma brincadeira, com os primeiros livros em relação ao Daniel. Fui procurando editoras que quisessem publicar minhas histórias, e as coisas foram acontecendo, e aí a família começou a olhar, né, com mais credibilidade para o que eu estava falando. Então, eu acho que eu mergulhei na literatura para fugir daquele rompimento todo que eu estava sentindo na maternidade, mas ela acabou me resgatando, ela me puxou de volta para cima. Eu vejo a literatura como uma salvação, assim, para mim. Então, dos muitos presentes que eu não posso imaginar que seu filho te deu, ele te deu ainda um outro, que foi uma nova carreira. Eu acho que esse foi o maior presente. Eu digo que eu dei a vida para ele, mas ele me deu algo que é 10 vezes maior do que isso, no sentido de que eu, quando fiz direito, eu achei que eu ia trabalhar com isso o resto da minha vida. Né? E, de repente, ele ser aquela pessoa que me fez olhar para outro lugar. Né? Ele me deu um novo farol para seguir. E isso, para mim, é, assim, sensacional. Porque agora, sim, eu digo que eu não me vejo mais... Né, fora da carreira literária. Pode ser que até faça outra coisa, não sei. Mas me afastar da literatura eu acho que é impossível. Ai, que legal. Eliakim. Desculpa. Então, Miriam, dei uma olhada na sua biografia, no seu trabalho, e percebi que a sua literatura começa ali com o seu filho, e depois, quando a coisa fica mais séria, você sempre tem um toque para falar da sua região, né? Do Amazonas, de Manaus. E eu queria saber como que foi essa nova transição da literatura infantil, com livros inspirados no seu pequeno, para livros com cheiro de Amazônia. Olha, Eliakim, eu acho que, assim, à medida que eu fui fazendo oficinas literárias e que eu fui me desafiando na escrita, eu senti uma necessidade imensa de voltar os meus olhos para as minhas origens. Porque durante muito tempo, eu sempre conto essa história, que eu me tornei muito urbana e me distanciei mesmo de floresta, de passeios de rio, etc. E quando eu comecei a frequentar oficinas literárias, a maioria dos professores falava sobre essa questão de escreva sobre aquilo que você conhece, escreva sobre a sua aldeia, escreva sobre aquilo que está perto de você. E por mais que estivesse perto, eu me sentia extremamente distante de tudo aquilo. Eu falei assim, gente, eu preciso voltar a entender as minhas próprias origens. Então, foi uma redescoberta de mim mesma que eu fiz nesses últimos 10 anos. Então, eu comecei a voltar a ir para passeios de barco, eu comecei a frequentar lugares que eu não frequentava mais, a ir para Igarapé, a ir para banho de rio, a visitar os interiores. E isso começou a se tornar um material de literatura impressionante. Assim, eu me reconheci naquela paisagem que eu não tinha mais, que eu tinha me perdido, na verdade. Então, esses desafios que as oficinas provocam nos escritores, principalmente para quem está iniciando, é importantíssimo, porque eu quis sair do meu lugar cômodo. Eu falei assim, eu não vou ficar em mim mesma, nas minhas histórias, na minha vida. Eu preciso de mais, eu quero o desafio mesmo, e eu gosto do desafio literário. E foi super importante, porque aí eu fui lembrar da minha época de estagiária, ou seja, o direito ainda está muito presente na minha vida, na literatura, porque eu trabalhava em defensoria pública, e a defensoria pública é uma grande escola de escuta. E muitos dos meus contos que estão aqui nesse livro novo, que é o mais recente lançamento, que é O Sol Abrasador Prepara Solo Fértil, esses contos nasceram das lembranças que eu tenho, das histórias que eu ouvi dessas pessoas que vinham de muito longe pedir ajuda, né? Indenizações, histórias que foram esquecidas. Então, eu acho que eu migrei pelo desafio de também querer mostrar um pouco, quando eu comecei a notar que a minha literatura podia ir além das minhas fronteiras, e quando eu conversava com as pessoas conheciam tão pouco da região norte, sabiam tão pouco sobre Manaus, que eu falei assim, gente, tem muita coisa que eu posso explorar e levar por aí. Então, eu acho que uma das coisas mais deliciosas que eu tenho experimentado nos últimos anos, e o Afonso me proporcionou isso, é falar da minha região em outros lugares, né? Então, e eu vejo o brilho nos olhos das pessoas de curiosidade, de saberem mais.
E Terra Úmida é um livro que tem chegado a muitos clubes de leitura, fora de Manaus, assim, vários, principalmente no Sul, e as pessoas estão muito impressionadas com a paisagem, porque eu faço descrições bem legais da paisagem amazônica, e eu fiquei muito feliz quando algumas pessoas disseram para mim, olha, Manaus não estava na minha lista de lugares para eu conhecer, mas agora entrou por causa do seu livro. Isso para mim já é o prêmio, sabe? Então, foi por isso que eu comecei, eu acho que a desvendar essa Amazônia na minha própria literatura. Ô, Miriam, você ainda mora em Manaus? Moro em Manaus. Ah, legal. Assim, eu queria que você já falou de alguns dos livros, mas eu queria que você destacasse, sei que é difícil responder essa pergunta, mas queria que você escolhesse um nuclear para quem quiser conhecer a sua obra. Eu tenho que falar de Terra Úmida, né? Porque o Terra é esse aqui que, enfim, inclusive essa capa dele para mim é muito importante porque ela veio de uma foto que eu fiz quando eu dormi mesmo no meio do rio, assim, num passeio que eu fiz para terminar o livro. E então é um livro que tem muito do meu próprio resgate enquanto pessoa da Amazônia. É um livro que fala sobre a diáspora judaica, que muito pouca gente conhece, que os judeus marroquinos vieram para a Amazônia no início do século XX. Na verdade, eles começaram no meio do século XIX. A primeira diáspora judaica na Amazônia foi em 1850. Mas o meu livro já vai um pouquinho além. Cheguei em 1890, 1902, 1903, no auge do ciclo da borracha, chegada de muitos nordestinos, de sírios libaneses, judeus, ingleses, portugueses, holandeses. Então, o mundo inteiro estava de olho na Amazônia, no extrativismo da região. Então, eu acho que é uma obra que resgata uma parte da história que muitas vezes é esquecida, e foi muito rica. Foi quando Manaus se tornou a Paris dos trópicos, né? Vivenciamos a Belle Époque junto com a capital, na época, a capital do Brasil, Rio de Janeiro. E daí veio o nosso Teatro Amazonas, que acho que é o nosso maior cartão postal. Então, ele vai perpassar por essa época muito interessante mesmo da história do Amazonas. Mas, além de tudo, como ele fala muito sobre questões familiares, as discussões que vêm a partir da leitura do livro são muito ricas. Eu tenho o privilégio de ser convidada para participar desses clubes de leitura, que agora com o online é mais fácil a gente fazer parte disso. E eu tenho ficado muito contente quantas reflexões têm vindo por conta dessas discussões de família. A personagem narradora é uma personagem muito forte, é uma mulher que está assim, muito amarga e que a gente vai entender o porquê dela estar desse jeito à medida que o livro vai acontecendo. Então, eu diria que Terra Úmida é um bom começo e ele está no Kindle Unlimited, então ele está bem democrático. Está no Kindle Unlimited, então é rapidinho para ler. É rapidinho, é só baixar. Que legal. Muito bom. Eliakim, quer fazer alguma pergunta? Porque eu tenho aquela minha final. Então, e quantos livros hoje você já tem? E também como que foi a profissionalização de quando você falou, olha, agora eu consigo viver da literatura mesmo? Olha, viver da literatura eu ainda não consigo, não, te confesso. A gente sabe o quanto é difícil, né? Então, mas eu diria que viver da escrita literária é muito difícil, mas hoje em dia, com as palestras, né, com possibilidades de oficinas literárias, participar da curadoria, né, como eu faço parte aqui em Manaus, enfim, todos os campos que a literatura, que é possível abraçar da literatura, isso faz com que a gente consiga dizer que vive da literatura. Eu acho que o meu ponto de virada profissional foi o Prêmio Literário de Manaus. Eu acho que ele abriu muitas portas. Eu acho que as pessoas começaram a prestar atenção, né, que eu realmente estava a fim de fazer um trabalho sério. E eu acho que foi a partir do Terra Úmida, ou seja, 2021, que eu comecei a me tornar mais lida e começar o meu nome a sair fora, né, do meu circuito aqui em Manauara. Então, hoje eu tenho mais de 10 títulos, porque eu já publiquei, a minha dissertação de mestrado já virou livro,
Tem o Quem Chamarei de Lá, que foi para o PNLD Literário, tem os infantis, tem são 3 já de poesia, tem o de crônicas, que é o Tudo Um Pouco Mal, e agora o de contos, né, que foi a minha estreia como contista, que é o Sol Abrasador Prepara Solo Fértil, que, modéstia à parte, está um livro lindo, porque ele é cronológico, então ele começa também no início do século XX e vem até 2025. Então, um dos contos fala sobre o Festival de Parintins, que é a Briga dos Bois, né, Caprichoso e Garantido, que é uma festa lindíssima que acontece aqui no Amazonas. Então, eu faço pelo menos um panorama do que é um pouquinho do Amazonas, escolhendo algumas cidades que os contos passam não apenas em Manaus, mas passam em algumas outras cidades do Amazonas. Então, eu acho que são 2 livros que eu diria que, se as pessoas têm curiosidade de saber mais sobre a minha região, é o Terra Úmida e agora o Sol Abrasador certamente vai dar esse panorama, né, sobre a cidade, sobre as cidades da Amazônia. Legal, parabéns. Obrigado. Miriam, para acabar, complete a frase com uma frase. Assim, Eita! Diretamente ao ponto. A Clarice Lispector, a frase que está na Hora da Estrela. Quanto ao futuro... Eu sou aquela que vou construir, né, pedaço a pedaço da ponte. Eu acho que eu não gosto de desejar para ninguém o futuro, eu gosto de eu mesma construí-lo. Então, para o futuro, que eu o construa. Perfeito, muito obrigado. Quer se despedir de quem está nos ouvindo? Eu vou me despedir dizendo muito obrigada pelo espaço. Eu estou no Instagram como Miriam Scott _. Lá eu realmente sou muito presente nas redes sociais, converso com os meus leitores, tenho o maior prazer de trocar sobre a leitura que estão fazendo, faço envio dos meus exemplares autografados, enfim, é só chegar que estou por lá. Tá bom? Obrigada. Muito obrigado. Eliakim? Quero agradecer mais essa participação, agradecer você, Rogério, agradecer a Miriam e a todos que nos assistem e nos veem. Eu a mesma coisa, agradeço a Miriam que veio aqui, usou o tempo dela para conversar conosco, Eliakim está sempre comigo, e a todos aqueles que estão nos ouvindo e vendo. A nossa trilha sonora especial é Candongas Não Fazem Festa, uma música de Zeca Viana. Meu querido Eliakim Batista é o responsável pelas redes sociais da UBE, especialmente os cortes que vocês veem nos nossos perfis. O roteiro é meu, eu sou Rogério Duarte, e a UBE é a Casa do Escritor Brasileiro. Associe-se e participe do podcast, ube.org.br/associe. Até a semana que vem, tem mais não.